Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. Vocês estão bem? É isso que eu creio. Aleluia. Não tem como a gente se expor na presença do Senhor e continuar do mesmo jeito. Há sempre uma melhora quando nós nos colocamos diante de Deus. Eu queria nesse momento aproveitar para orar com você. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, por essa noite. Nós queremos sim, Pai, reconhecer a Tua presença nesse lugar. E nós queremos, Pai, nessa noite abrir o nosso coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Pois é de Ti, Senhor, que vem o nosso refrigério. É de Ti, Senhor, que vem o nosso socorro. É de Ti, Senhor, que vem a provisão. A Tua palavra, ela é luz e lâmpada para os nossos pés e para o nosso caminho. E sem ela nós estamos perdidos, sem a Tua palavra nós não sabemos para onde ir, sem a Tua palavra nós não sabemos o que fazer. Mas pelo conhecimento e o entendimento da Tua palavra, nós seremos libertos, nós seremos livres para viver uma vida poderosa, desfrutando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso, Pai, nessa noite eu te louvo e te agradeço, pela Tua bondade, pela Tua unção derramada sobre nós, para ensinar e para aprender mais de Ti, com um coração quebrantado, sincero e humilde, para aprender de Ti, que é o Pai da sabedoria. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grupo de louvor, quero já agradecer a vocês pela grande colaboração nessa noite. Então, amados, hoje é noite de ensino da palavra, amém? Quantos aqui gostam de aprender a palavra de Deus? Eu amo aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus, porque a cada vez mais que nós conhecemos a Deus, nós nos aproximamos mais dele, amém? Porque, como eu sempre falo, ninguém se aproxima de alguém que você não conhece, sim ou não? É muito difícil você se relacionar bem com alguém que você não conhece. Mas a partir do momento que você passa a conhecer, você pode adquirir tanto confiança como desconfiança, sim ou não? Mas uma vez que Deus é bom, quantos creem que Deus é bom? Agora você precisa conhecer a bondade dEle. Você precisa cada vez mais conhecer a Deus. E esses dias nós estamos aprendendo sobre fundamentos da fé. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu creio que você que está aqui nessa noite, que deseja viver uma vida que agrada a Deus, já entenda e pegue, agora pelo Espírito, que a única maneira de agradarmos a Deus é pela fé. Amém? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, é o nosso versículo-chave para esses dias. E nós aprendemos aqui a semana passada, fizemos uma introdução e nós vamos hoje aprender um pouco mais sobre fundamentos da fé. Porque é importante aprendermos sobre os fundamentos da fé, para que você venha entender, amados, que fé não é uma invenção do homem. A fé, ela tem uma origem, nós vamos ver em outro momento a origem da fé, e a origem da fé é Deus, amém? E uma vez que nós buscamos a Deus, queremos nos aproximar de Deus, nós precisamos crer que Ele existe, mas que também Ele é um galardoador, Ele é um recompensador daqueles que o buscam. E nós vamos nessa noite aprender um pouco mais qual é o tipo de fé que agrada a Deus. Amém? Então, nessa noite, o título da mensagem hoje, qual é a sua fé? É comum, amados, que ao falar com as pessoas sempre vão falar, eu tenho fé. E de fato nós sabemos que cada pessoa ela tem fé em algo, ela acredita em algo, E hoje eu sempre falo que as pessoas, alguns dizem que são ateu. E eu digo para ele ser ateu, ele precisa de muito mais fé, para não crer que Deus existe, do que fé para acreditar que Deus existe. Então, de alguma forma, as pessoas elas creem em alguma coisa, sim ou não? E uma vez que nós aprendemos que é pela fé que nós agradamos a Deus, nós precisamos entender que existe uma fé específica e essa é a fé que agrada a Deus. Então,
nessa noite eu lanço uma pergunta mesmo: qual é a sua fé? Ou qual é o seu tipo de fé? Biblicamente falando, nós vamos entender hoje qual é a fé que agrada a Deus, mas antes aqui eu quero falar sobre 3 tipos de fé em que nós conhecemos. Amém? E dentre essas 3, apenas uma fé é a que você deve agradar a Deus, é pela qual você agrada a Deus. Na verdade, essa é o tipo de fé pela qual o justo viverá. Amém? Como a palavra diz, o justo viverá da fé. Mas de qual fé? De crer em alguma coisa sem um fundamento? Não, é de uma fé baseada na palavra de Deus. Amém? Então, nessa noite eu quero compartilhar com você que existe essas 3 tipos de fé. A primeira é a fé natural. Fala comigo, fé natural. E essa fé, amados, é a fé que todo mundo tem. A fé natural. É crer em coisas, né? Aquela que exercemos para termos convicções comuns. Simples como acreditar na existência dos átomos de oxigênio, que a Terra é redonda, que há um piloto na cabine do avião, que você está sentado em uma cadeira, que essa cadeira não vai deixar você cair. Enfim, essas coisas que você acredita porque você vê. Amém? Ou percebe, ou sente de alguma forma. E esse tipo de fé, amados, é a fé natural. Amém? É a fé natural. E essa fé não é a fé que agrada a Deus. Mas a fé que agrada a Deus, nós vamos ver à luz das Escrituras que é a fé do coração. Fala comigo, a fé do coração. Amém? Então nós vamos ver à luz das Escrituras que esta é a fé que agrada a Deus. Quando nós falamos com as pessoas, ela diz: não, eu sou uma pessoa de fé. Eu acredito que isso vai dar certo. Eu acredito que isso funciona. Mas até onde os seus sentidos podem alcançar. Essa fé é uma fé percebida pelos 5 sentidos. Ou seja, por aquilo que você vê, por aquilo que você sente, né? Então, ou por aquilo que você toca. Eu digo, você acredita nisso aqui? Acredito. Por quê? Estou tocando, né? Estou sentindo. Mas a fé que agrada a Deus, amados, é uma fé que você não sente, é uma fé que você não toca, é uma fé que você não vê, mas você crê. Amém? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz que nós vivemos por fé e não por vista. Nós falamos sempre aqui que nós não vivemos pelo que sentimos, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. Deus é real, Deus existe, você não vai ver com seus olhos naturais, você não vai tocar com sua mão natural, você não vai ouvir com seus ouvidos naturais, mas Ele é real. Amém? Glória a Deus. Eu sei que existem outras coisas, amados, que você acredita que existe, que você também não pode ver. Inclusive agora tem alguém respirando? Você pode ver o ar? Não. Mas por que você acredita que ele existe? Porque sem ele você morre, né? E assim, amados, a fé do coração é uma fé do tipo de Deus. Amém? Lá em Romanos, capítulo de número 10, abre comigo rapidamente lá. Nós vamos ver essa fé do coração. Em Romanos capítulo 10, versículo 10, diz assim: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Inclusive, a salvação, a fé para a salvação é a fé do coração, não é a fé dos sentidos. Uma vez que você creu em Deus, creu na salvação, você é salvo e você não vai sentir nada. Amém? É por isso que as pessoas às vezes dizem: ah, pastor, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu confessei a Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não senti nada. Graças a Deus por isso, porque não é pelo que você sente, é por aquilo que você crê.
E aqui em Romanos capítulo 10, versículo 10 diz que, porque com o coração se crê, ou seja, crer é fé, né? É pela fé. Com o coração se crê para a justiça. E essa fé do coração, nós devemos confessar ela com a nossa boca. Amém? Para a salvação. Por isso nós sempre falamos que você precisa crer e confessar. Se não fizer essas duas coisas, se não acontecer essas duas coisas, não há salvação. Se você ficar esperando sentir alguma coisa ou ouvir alguma coisa para que você tenha uma convicção de que você foi salvo, não vai acontecer. Você só precisa crer na palavra de Deus, crer no que Deus falou, e aí você é salvo. Ainda um outro versículo que nós vamos ver nessa noite é o que está lá em Marcos capítulo 11 e versículo de número 23. Vai falar também sobre a fé do coração. Marcos capítulo 11, versículo 23, diz assim: porque em verdade, quem está falando? Jesus. Porque em verdade vos digo, ou vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que disse, aquilo que disser será com ele. Veja mais uma vez que a palavra menciona aí o coração. Eu quero mais uma vez reforçar aqui nessa noite que esse coração que a palavra fala não é o músculo de bombear sangue, ok? Não é o seu músculo de bombear sangue. O seu coração aí está falando do Espírito, apesar que eu creio que o Espírito ele habita mesmo junto com o coração. Eu creio dessa forma. A palavra não deixa claro isso, mas eu creio que o nosso coração físico, ele está intimamente ligado também com o nosso espírito. Amém? Inclusive, quando a gente vai estudar um pouco, né, sobre a vida humana, o primeiro órgão a ser gerado é o coração. E a Bíblia diz que Deus sopra o sopro de vida. Então, eu acredito que é o lugar onde o espírito de vida começa habitando mesmo, é no nosso coração. Amém? Mas quando nós falamos de coração, nós estamos falando do espírito. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos nesse corpo. Então a nossa fé que agrada a Deus, a fé que agrada a Deus é a fé do coração. Amém? Então, amados, nós vimos aqui que já falamos de dois tipos de fé. E a outra fé que nós acreditamos que também ela é considerada, mas a gente não vive por ela, até mesmo porque é algo que possa acontecer esporadicamente com um fim proveitoso, é o que nós chamamos de dom da fé. Amém? Dom da fé. Há uma diferença da fé natural, a fé do coração e o dom da fé. O dom da fé, amados, eu queria que você abrisse comigo lá em 1 Coríntios, capítulo número 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Eu não salvei aqui o versículo, mas eu vou achar aqui agora. Versículo 9. Aqui está falando dos dons espirituais, ok? Então, o dom da fé é um dom espiritual ou uma manifestação do Espírito Santo em um dado momento específico, visando um fim proveitoso. Eu mandei você abrir em 1 Coríntios 12, 9, para que a gente possa entender aqui que está escrito. Ele diz, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outra capacidade de interpretá-lo. Mas vamos ficar aqui com o versículo 9, quando diz que há outro no mesmo Espírito o dom da fé, ou a fé. E, amados, se a gente não entender isso aqui, muita gente poderia ficar preso a isso e achar que a sua fé ia depender do Espírito Santo te dar. Sim ou não? Porque a Bíblia aqui está dizendo que é o Espírito Santo que dá a uns com um fim proveitoso, né? Nós vimos aqui na palavra
que ele fala, mas antes disso, no versículo 7, diz assim: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Está falando aqui dos 9 dons espirituais, amém? Aqui Paulo está escrevendo sobre os 9 dons do Espírito. E a Bíblia diz que a cada um é dado com um fim proveitoso. E a Bíblia diz que é dado a uns e a outros não. Sim ou não? E para entendermos o que é esse dom da fé, antes de prosseguirmos aqui falando sobre os tipos de fé, é interessante isso aqui, esse entendimento. Eu me lembro que assim que eu me converti, gerando fé no meu coração, mas ainda sem entender algumas coisas, subiu algo no meu coração e disse: a partir de agora eu vou sair por aí bagunçando tudo quanto é velório. Porque, amados, eu achei que pela fé agora eu podia chegar em qualquer velório, impor as mãos sobre os mortos e fazer com que eles ressuscitassem. Mas, amados, graças a Deus pela compreensão da palavra, que eu entendi que a minha fé, para eu viver por ela, não é uma fé para ressuscitar mortos. Amém? Agora, existe o dom da fé, que possa ser que no momento específico, com um fim proveitoso, o Espírito Santo de Deus vai me conceder, ou a mim, ou a qualquer um de você, para que você possa impor as mãos sobre um defunto e ele se levantar. Amém? Agora, é uma fé, um dom específico, dado no momento específico, para pessoas específicas com um fim proveitoso. Amém? E eu creio plenamente, inclusive, sobre isso, sobre o ressuscitar, que Deus não vai ressuscitar uma pessoa sem um propósito. Amém? Uma vez que Deus intercede mesmo, né, interfere na vida de alguém que já partiu daqui para uma outra dimensão, é com um fim proveitoso, é com um propósito específico. E eu acredito, inclusive, que quem fizer isso, provavelmente ele vai ter um entendimento porque ele fez aquilo, mas também quem levantar do caixão vai receber do Senhor instruções para que ele foi ressuscitado. Amém? E sem o entendimento, quando eu me converti, eu disse: agora, haha, é comigo. Deixa estar, é só saber onde é que vai ter um velório que eu vou chegar lá. Amado, se eu não fosse o entendimento, eu ia passar vergonha. Eu ia ser escandalizado, eu ia escandalizar o Evangelho. Por quê? Porque não é assim que funciona. Amém? Você está comigo? Agora eu quero estar pronto para que, se um dia, né, o Espírito Santo liberar o dom da fé, as pernas não tremer, eu ir lá com ousadia e colocar as minhas mãos e ver funcionar, né, operar o dom da fé. Amém? Então, esse dom da fé que o Espírito Santo dá, não é a fé pela qual nós devemos viver. Você está comigo? Então, qual é a fé que o justo viverá? Diga: é a fé do coração. Oh, glória a Deus! Aleluia! Então, é a fé do coração que nós devemos viver. E para que você também não fique achando que eu não tenho fé, Deus não me deu fé. A Bíblia vai dizer, amados, que a cada um de nós, Ele deu a mesma medida de fé. Deus é justo? Você crê que Deus é justo? Sim ou não? Porque tem gente que diz: mas fulano tem muita fé. Deus deu muita fé àquela pessoa. Não, mas Deus deu a mesma medida de fé para todos nós. Nós vamos aprender aqui hoje. Daqui a pouquinho você vai aprender que a fé ela pode ser aumentada. Amém? Agora, Deus, Ele é justo, Ele não dá mais fé a um do que a outro. Ele dá a fé de igual para igual. Isso está lá em Romanos capítulo 12, no versículo 3. Diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Então, Ele reparte uma medida de fé para todos nós. Agora, cada um de nós podemos, sim, né, fazer com que essa fé cresça, essa fé aumente. Porque nós falamos que a fé pode ser aumentada, pode ser crescida. Nós vamos ver à luz das Escrituras. Amém? Então, nós aprendemos aqui já que há 3 tipos de fé: a fé natural, a fé do coração e o dom da fé. Mas a fé pela qual nós vivemos e agradamos a Deus é a fé do coração. E uma vez que nós aprendemos agora que esta é a fé que agrada a Deus,
nós precisamos entender como é que essa fé vem. Amém? Essa fé, ela vem, ela tem uma origem, ela parte de uma fonte, e nós vamos aprender pela luz da palavra, pelas escrituras, que a fé vem pelo o ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Aleluia! Isso aqui é muito interessante, amados, porque eu vejo as pessoas, às vezes elas questionarem a Deus, né? Pessoas até pedirem para Deus aumentar a sua fé, para que Deus lhe dê fé, e Deus ele já repartiu. Quando? Quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Ele derrama a mesma medida de fé em cada coração. Amém? Inclusive, para a salvação, é a medida de fé que Deus derramou no seu coração. Você abriu os seus ouvidos para a palavra de Deus, ouve a pregação a respeito da salvação, a fé veio para o coração e de repente saiu pela boca, porque você confessou. E quando você confessa, agora você é salvo. E a medida da fé, a semente da fé está lá. Mas agora você precisa de fé para viver, sim ou não? E é muito bom isso aqui, porque uma vez que você veio aqui à frente, confessou Jesus como Senhor e Salvador, você fez uma confissão, amado, deixa eu te dizer, a Bíblia garante que a única maneira de você continuar a permanecer vivo é pela fé. E eu estou falando de uma vida espiritual, amém? O justo viverá pela sua fé. E aí em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, a palavra vai confirmar. Romanos capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Tem uma outras versões que diz de sorte. Eu gosto da versão que diz de sorte que a fé vem. Fala comigo, diga de sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de Deus. Agora, veja que a palavra especifica aí pregação. Sim ou não? Não é apenas ouvir uma leitura bíblica. Não é apenas ouvir alguém falando. É a pregação. A pregação há uma diferença. Na pregação é algo que alguém prega, fala com fé. Então a fé vai vir de alguém que fala da palavra com fé também. Porque, amados, se eu não falar com fé, eu não consigo transmitir fé para outros. O próprio profeta Isaías diz a quem, né? Quem creu na nossa pregação? Veja que lá na antiga aliança, o profeta já mencionou quem deu crédito à nossa pregação. Ele não disse quem deu crédito ao nosso ensinamento. Hoje eu estou trazendo ensinamento, mas para poder gerar fé no seu coração, eu preciso pregar. E a pregação é algo que está dentro de nós, já por conta da fé. É por isso que eu tenho falado a você, amados, para você se encher de fé, ouvir pregações que te enchem de fé, para que quando você pregue também, você possa gerar fé em outras pessoas. Amados, isso para mim me impactou, porque muita gente conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sim ou não? Muita gente já leu a Bíblia, amados. Você, por exemplo, você vê muitos filmes bíblicos, sim ou não? Mas muitos dos atores bíblicos, eles não são cristãos. Por quê? Porque eles nunca ouviram uma pregação. Eles leram a Bíblia para poder interpretar, para fazer. Por exemplo, tem muitos que fazem o personagem do próprio Cristo. Leram, estudaram sobre Jesus para interpretar ele da melhor forma possível. Mas muitos nunca ouviram uma pregação para gerar fé no coração deles. E eles se arrependerem dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então a fé vem pela pregação, por ouvir. Ouvir. E algo aqui que eu quero trazer também como entendimento, não é pelo que ouviu. Eu ouvi pregações ontem, mas eu preciso ouvir hoje de novo. Eu estou falando de pregações. Tem dias, amados, que eu fico procurando mesmo. Às vezes, quando eu não acho, aí eu tenho que pregar para mim mesmo. Você sabia que você pode pregar para você mesmo? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você tem uma boca e 2 ouvidos. Qual é o ouvido mais próximo da sua boca? É o nosso mesmo. Quando você fala, você está gerando fé para você também. Quando você prega para você mesmo, você está gerando fé para você também. Quando você fala a palavra com verdade, com convicção, você está gerando fé para você também. E, amado, deixa aqui eu te dar uma dica. Se você ainda nunca passou por esse experimento, eu vou te dizer, vai ser poderoso.
no dia que tu gerar fé, que ela conseguir sair pela boca, até você vai se assustar de você mesmo. Porque você vai dizer, meu Deus, eu falei isso. Jesus. Mas você vai ver, depois vai vir uma convicção. Não, eu falei porque eu estava crendo. Homem, quer saber de uma coisa? Eu creio no que eu falei. Eu continuo crendo no que eu falei, ponto final. E é desse jeito, e vai ser assim. Assim será. Porque a Bíblia diz lá em Marcos 11, 23, que se alguém disser a este monte, erga-te e lança no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará, ou seja, não deixar dúvida chegar, porque depois que você fala, você precisa sustentar a palavra, ou seja, guardando, retendo a sua confissão, amém? Porque às vezes é até fácil, de repente, a palavra sair pela boca, mas depois você não quer, exercer fé para sustentar aquilo que você disse, amados. E muitas vezes vai vir logo em seguida. É por isso que Jesus disse, não duvidando. Por quê? Ele já sabia, o inimigo é especialista em lançar uma dúvida, logo assim que você confessa. Você está comigo? Então, a partir de hoje, amados, seja vigilante com o que você confessa. Porque quando você confessar, você tem que sustentar a palavra. Rapaz, eu já falei e eu não abro mão do que eu disse. Estou falando da fé do coração. Porque se não foi do coração, vai ser teimosia. Em outro momento, nós vamos ver a diferença entre fé e teimosia. Mas hoje eu estou falando da fé do coração. Amém? Aleluia! Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a pregação a respeito de Cristo. Amém? Então, hoje você já sai daqui entendendo que a fé que agrada a Deus é a fé do coração e a maneira como ela vem é pelo ouvir. Você não vai, receber de uma outra forma fé. Você não vai aumentar a sua fé de uma outra forma, a não ser ouvindo uma pregação a respeito de Cristo. Seja prudente, irmãos. Seja prudente em se alimentar da fé, em se fortalecer na fé. Às vezes eu aproveito aqui para falar com a igreja mesmo, Sempre que eu ouço uma mensagem que pode gerar fé, eu vou lá e compartilho. Ouça. Eu estou querendo salvar a sua vida, manter você vivo na fé. Porque, amados, não dá para viver de lanche frio, requentado, não. Toda hora você tem que ter um alimento quente ali, da hora, para você se fortalecer no Espírito. Amém? Então, nós vamos aprender agora também, uma vez que entendemos o que é a fé do coração, e essa é a fé que agrada a Deus, nós vamos aprender o que a fé do coração é e o que a fé do coração não é. Você quer aprender isso? O que a fé do coração e o que ela não é. Porque uma vez para a gente aprender o que determinada coisa é, nós precisamos também às vezes entender o que ela não é. Ok? Então nós vamos, nesse momento, como eu já falei, aprender o que a fé do coração não é. Na verdade, você já viu que a fé do coração é crer com o coração, pela palavra de Deus. Eu vou me deter aqui mesmo naquilo que a fé do coração não é. Então, primeira coisa que você vai entender, a fé do coração não é um fingimento. Amém? A fé do coração não é fingimento. Como assim, pastor? Tem pessoas que fingem que está crendo? Não é bem assim. Eu sei que tem pessoas que às vezes também fingem que está crendo só para poder o pastor não pegar no pé dela. Não, pastor, eu estou crendo. Mas às vezes é só da boca para fora, está só para deixar a coisa quieta mesmo. Mas, amados, nós inclusive vamos ver daqui a pouco, e eu já quero mencionar para você que fé é fácil de se perceber. Amém? Não adianta nem você tentar fingir para o seu pastor, porque não vai funcionar, porque a fé ela pode ser vista, a fé ela pode ser medida, a fé ela pode ser mensurada, mas a fé ela não é um fingimento. Em 2 Timóteo, eu estou querendo ir lá para Romano de novo. Em 2 Timóteo, capítulo 1, abra lá comigo rapidamente. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo 4. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento,
a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Então Paulo estava falando aqui que estava, ansioso para encontrar Timóteo, porque ele tinha boas recordações, né? Ele diz, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. E Paulo menciona aqui que essa fé sem fingimento já era algo que vinha desde a avó de Timóteo, né? De sua avó e de sua mãe. Então, a fé, ela é uma fé, a fé que agrada a Deus, a fé do coração, ela não é uma fé fingida. Amém? Ainda lá em 1 Timóteo também, em capítulo 1, versículo 5, diz, ora, o intuito da presente ademoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de uma fé sem hipocrisia ou de uma fé sem fingimento. Amém? Então nós podemos ver aqui que a fé ela deve ser sincera. Ao contrário de fingimento, né? Uma fé sincera. E o que é uma fé sincera, pastor? Eu quero que você abra comigo lá em João, capítulo 16, versículo 33, rapidamente. João 16, 33. O Senhor Jesus, ele falou sobre algo, e aqui é uma das passagens que eu acredito que os crentes, às vezes, têm dificuldade para aceitar. Ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo, diga no mundo, passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? O que Jesus estava falando aqui, amados, para os seus discípulos, ele estava alertando sobre uma realidade em que eles iriam enfrentar. Então a fé verdadeira, a fé sincera, a fé do tipo do coração, ela é uma fé, amados, que ela não nega a realidade dos fatos. Amém? Ela não finge que os problemas existem, ela não nega a realidade dos fatos, mas ela crê que pelo poder de Deus as realidades dos fatos elas podem ser mudadas. Amém? Então a partir de hoje, não, eu sou da fé, eu não acredito que isso existe, não. Você vai analisar e vai dizer, de fato isso aqui existe. Agora, porque ele existe, eu creio que há algo poderoso que pode mudar essa realidade. Até mesmo porque, amados, se essas coisas não existissem, como seria a fé? Você está comigo? Por exemplo, crer para a cura. Então, a primeira coisa, você tem que ter uma convicção de que há uma doença. Sim ou não? Ah, não, eu não tenho essa doença não, pela fé, não existe. É a mentira do diabo essa doença. Não, é uma verdade. Agora, é uma verdade absoluta? Não. Porque para a fé, a verdade absoluta é a palavra de Deus. Amém? Então, a fé não fingida, ela não nega a realidade dos fatos. Jesus disse aqui, olha, eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenham paz. No mundo, vocês vão ter aflições. Então, Jesus estava falando aqui de aflições que nós iríamos passar. Ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E se você crê em mim, se você estiver comigo, você também vai passar por ela. Inclusive, ele já profetizou, vão passar. Ele não disse que iria ficar afligido. Nós vamos passar, amados. E quando nós passamos, eu sei que é um momento que, em outro momento, para a gente aprender sobre essas coisas, mas todas as vezes que a gente passa por uma situação como essa, a nossa fé é fortalecida. Amém? Tiago vai dizer, tende por motivo de grande alegria ao passardes por muitas aprovações. Então a palavra comprova para o crente, para aquele que vive pela fé, que ele não vai ficar, ele vai passar. Aleluia! Tem gente que vive numa aprovação interminável, tem que prestar atenção nisso aí. Porque a Bíblia diz que você vai passar. E cada vez que nós passamos por um, a gente fica melhor. É uma outra coisa que você precisa prestar atenção. Pela fé, amados, você vai sair de cada situação melhor do que a forma que você entrou. Eu gosto muito do exemplo de Davi. Quando vem um gigante diante dele, diz, olha, espera aí, eu passei pelo urso, eu passei pelo leão, agora isso aqui é fichinha, eu vou passar por ele também. Então, cada situação que a gente venceu pela fé, amados, vai nos fortalecendo para a próxima que vem. Diga, eu estou mais forte a cada dia. É de fé em fé, é de glória em glória, irmãos. Oh, aleluia! Uma outra coisa que nós vamos aprender é, a fé não é um desejo. Amém? A fé do coração não é um desejo.
Tem gente, amados, por estar desejando tanto uma coisa, pensa que é fé. Eu tenho desejado algumas coisas, amados, mas pelo meu desejo apenas não funciona. Tem que ser pela fé. Eu desejo ver essa igreja aqui cheia de pessoas sendo salvas, sendo transformadas pela palavra. Eu desejo ver essa igreja aqui, a obra terminada. Eu desejo muitas coisas, mas não é esse desejo que vai fazer as coisas acontecer. É a fé do coração. Amém? Eu preciso ouvir sobre aquilo que Deus falou, sobre aquilo que Deus fala, para gerar fé no meu coração. E cada passo que eu tiver que dar aqui, não tem que ser pelo desejo. É pela fé. E nós podemos ver, eu quero ler um texto com você rapidamente. Na verdade, eu acredito que a maioria já conhece. Eu não vou nem abrir lá não, mas eu vou citar para você. É Marcos capítulo 5, do versículo 25 ao 34, é a história da mulher do fluxo de sangue. Amém? Ela não desejou, ela creu com o coração. Por quê, pastor? Você sabe que ela creu com o coração? Porque houve uma confissão com a boca dela. E a fé do coração, amados, ela vai falar uma convicção, ela vai falar, mas teve algo mais que demonstrou a fé do coração. Ela teve uma atitude. Amém? Diante de coisas prováveis, assim, naturalmente falando, improvável. Mas ela creu com o coração, não foi apenas um desejo. A Bíblia diz que ela falava consigo mesma. Se eu tão somente tocar, eu serei curada. Mas ela ficou só falando. O que foi que aconteceu? Ela se levantou e foi. Aleluia. Ela se levantou e foi. E ela tinha que enfrentar uma multidão, ela tinha que enfrentar muitos desafios. Mas a fé do coração faz isso, amados. Faz você ultrapassar barreiras. Faz você ultrapassar limites. Faz você romper paredões. Faz você romper empecilhos que naturalmente falando pararia eu e você. Medos, ameaças. Aquela mulher, ela poderia ser apedrejada. Aquela mulher, ela poderia, ser barrada, porque ela não podia entrar no meio daquela multidão. Mas a fé faz você romper multidões. Aleluia! Muita gente dizendo não vai dar certo, não vai acontecer, você está doida, isso não é para você, e você vai, rompe aquilo, porque há algo mais forte do que você mesmo. Aleluia! Então a fé não é um desejo. Fala comigo, a fé não é um desejo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. E o que mais? A fé não é sentimento. Isso aqui eu gosto também. Pastor, eu estou sentindo que vai dar certo dessa vez. Ei, não é fé. Enquanto você estiver nos sentidos, se for algo na fé natural, está tudo certo. Mas se for algo sobrenatural, o sentido não funciona. Apesar de que ele pode colaborar. Podemos considerar, ok? Como eu já falei, Deus está aqui presente. Sentindo ou não, Ele está. Mas você pode até sentir a presença. Amém? Você pode perceber algo. Mas independente se você sente ou não, Ele está aqui, ponto final. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Agora, de repente, a palavra diz que a presença dele também pode ser manifesta. E de repente ele pode se manifestar para mim ou para você, conforme o desejo do seu coração, conforme a sua fé. Crendo na presença dele aqui nesse ambiente, e ele se manifestar de uma forma maravilhosa, gloriosa para você. Inclusive, pode ser especialmente só para você. Aleluia. Mas o que a fé do coração não é? Não é um sentimento. Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos capítulo 4, versículo 19. Diz assim: e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Aqui está falando de Abraão, amém? Então está falando aqui do crente Abraão, e nós sabemos aqui, amados, que Abraão tinha algo que ele poderia muito bem considerar para os sentimentos, sim ou não? Mas a Bíblia está dizendo que sem
enfraquecer na fé. Primeira coisa, não enfraquecer na fé é não levar em conta o sentimento. Porque se o sentimento for favorável, tudo bem, mas se o sentimento for ao contrário. E Abraão aqui tinha um sentimento, ou seja, ele podia sentir o seu corpo amortecido. Ele já era de 100 anos, qual era a promessa? Fazer menino. E aqui eu acredito que não precisa ser especialista para falar e deixar claro que com 100 anos é mais difícil de fazer menino, sim ou não? E o ventre de Sara também era estéril. Sara era estéril e também já tinha a sua idade avançada. Então havia duas coisas aqui que Abraão poderia considerar. Mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé, embora levasse em conta. Ou seja, ele sabia, ele não negava. Amém? Ou seja, ele também não estava fingindo. Ele sabia que já era de 100 anos, ele sabia que a sua esposa também já era de idade, mas ele não se atentou para essas coisas. Ele considerou que já era, mas ele decidiu não enfraquecer na fé. Aleluia. Por isso, nessa noite, amados, fica a dica. Mesmo que o sentimento, mesmo que o que você está sentindo está ao contrário do que você está crendo, não deixe que isso enfraqueça a sua fé. Amém? Porque pela fé que você vai agradar a Deus. Eu lembro muito dos testemunhos do apóstolo Band, que ele sempre falava, né? Ele teve uma crise renal, ele teve problemas renais. E um dia ele estava sentado lá no banheiro, né? E aquele cálculo renal começou mesmo a atacar de uma forma terrível. Então, amados, uma dor é algo que você vai realmente voltar os seus sentimentos para ele, sim ou não? É um sentimento, amados, você sente. Alguém já sentiu dor? Amados, quando você está sentindo dor, até para orar é difícil, ou não? Amados, é difícil você orar. É por isso que eu sempre recomendo a você, se encha de fé antes. Porque na hora, para você se encher de fé, é muito difícil. Você precisa estar cheio. E eu lembro que ele contando esse testemunho, ele disse que queria orar, mas não conseguia. Mas até que de repente, pelo Espírito, veio uma inspiração do Espírito para que ele começasse a rir. Ele começou a rir. Foi aí que nasceu o ha-ha-ha. Ha-ha-ha funciona, amados. Porque ele usou o ha-ha-ha, inclusive, para ele não dar vazão ao sentimento. E ele começou a rir. Ele começou a rir, sentado naquele vaso lá no banheiro. E ha-ha-ha-ha, começou a rir. E até que ele expeliu aquelas pedras, aqueles cálculos renais. E ele foi curado, a cura manifestou nele ali naquele momento. Mas, amados, não é fácil. Eu já passei por algumas situações, eu sei que não é fácil. No momento da dor, no momento da aflição, no momento da angústia, no momento da provação, de você exercer a fé e confessar a fé. Mas uma das coisas que nós precisamos é não nos atentar para o que sentimos, ou para o que nós vemos. Amém? Então, a fé não é um sentimento. E aqui, Abraão não levou em conta o seu corpo já adormecido. Decidiu, permanecer na fé. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a fé, ela pode ser vista e pode ser medida. Esse é o tópico que nós vamos ver agora. Nós já aprendemos aqui sobre a fé que agrada a Deus e aquilo que a fé do coração não é. Nós vamos aprender agora que a fé, ela pode ser vista, como eu falei. Às vezes a gente fica tentando enganar a nós mesmos. Sim ou não? Muitas vezes a gente abrimos a boca dizendo, nós temos fé, eu creio. Mas, amados, a fé, ela é visível, ela pode ser vista, ela pode ser medida. E eu sei que, pela palavra, nós vamos ver de gente de muita fé, pessoas de pouca fé, uns com a fé grande, outros com a fé pequena, uns fé de mais, outros fé de menos, né? Mas no final vai ficar tudo cheiroso, amém? Aleluia, exalando a essência de Cristo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Vamos ver aqui que a fé ela pode ser vista. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 8. Abre lá rapidamente comigo. Diz assim, todos acharam? Enquanto estavam em Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria desse problema desde o nascimento
e, portanto, nunca tinha andado. Estava sentado e ouvia Paulo pregar. Fala comigo, ouvia Paulo pregar. Você está comigo? Que a fé vem pelo ouvir a pregação. Ele era aleijado desde nascença, mas uma coisa estava acontecendo. Ele estava ouvindo Paulo pregar. E aí a Bíblia diz: Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse: levante-se e ande. Amém? Então aqui eu quero focar bem só naquilo que eu falei. A fé, ela pode ser vista. Paulo estava pregando. Havia um homem aleijado desde nascença. E eu acredito aqui, amados, que aqui teve que vir um dom da fé. Aqui teve que vir também o dom de milagres, o dom de cura mesmo aqui, operando todos juntos. Você crê comigo? Porque alguém que é aleijado desde nascença, isso sim é um milagre para você trazer uma transformação. E aqui, amados, mas quando Paulo olhou para ele, viu que ele tinha fé para ser curado. Sabe, amados, isso é fácil da gente perceber. Quando a gente está pregando, quando a gente está conversando com alguém, né, falando de fé, mas principalmente pregando, a gente percebe em quem está, né, recebendo. Inclusive, quem está crendo começa a puxar. Você está pregando, você está ministrando aqui, amados, e de repente você começa a perceber uma inclinação para uma pessoa, uma inclinação para um lado, às vezes aqui do auditório, e você nem sabe, mas quem já tem a experiência começa a perceber. Tem algo puxando, tem algo atraindo aqui, e você começa a considerar, né, a presença do Espírito Santo, você começa a perguntar a Deus: Senhor, o que o Senhor quer fazer nessa noite? Muitas vezes a gente não sabe de nada, não sabe qual é a sua necessidade, mas como o ensinamento veio aqui sobre o dom da fé. Às vezes o Espírito Santo vai liberar um dom específico para que você possa alcançar a vida de alguém naquela noite, num culto qualquer, num momento qualquer, mas ao estar pregando é possível se perceber em alguém que está crendo. Amém? Como também ao contrário é fácil perceber. Muitas vezes a gente está pregando uma palavra poderosa e você está percebendo uma resistência, né, uma incredulidade, não está recebendo. Mas aqui Paulo pôde ver que ele tinha fé. Sabe, amados, eu quero estar numa posição de que um dia alguém pregando e aquilo que eu esteja precisando, alguém possa ver que eu estou com fé para receber. Amém? Glória a Deus. Mas também nós podemos ver que a fé, ela pode ser medida, se ela é grande ou pequena. Abra lá em Mateus capítulo 8, versículo 26. Mateus capítulo 8, versículo 26. Eu estou sendo um pouco rápido para poder terminar a tempo. E eu estou pegando os versículos aqui resumidos também para que a gente avance. Você pode pegar os contextos depois, são maravilhosos para você entender. Mateus capítulo 8, versículo 26, diz assim: Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Então, como eu estou falando que a fé pode ser medida, eu estou pegando aquilo que expressa, né, uma percepção do tamanho da fé. Aqui Jesus percebeu que esses homens, eles tinham uma fé pequena. Sim ou não? Está assim na sua Bíblia? Ele diz: porque eles ainda sois tão tímidos. E aqui fica uma dica. Muitas vezes as pessoas pensam que timidez está relacionado ao seu comportamento, né? Ao seu temperamento. Não, muitas vezes, quando nós falamos de timidez na fé, é algo que está intimidando, é algo que está impedindo de você romper. Mas a Bíblia está deixando claro que se a sua fé for grande, você vai romper com a timidez. Amém? Muitas vezes, amados, nós somos intimidados por algumas situações e a gente pensa que aquilo é maior do que o poder de Deus para fazer. Mas quando você crê com o coração, amados, de repente aquilo que aos seus olhos, ao seu entendimento natural é impossível, você vai se levantar. Eu acredito que os discípulos, eles nunca tinham experimentado disso. Inclusive, o contexto aqui vai dizer que eles ficaram admirados com aquilo que Jesus fez. Quem é esse homem, né, que até os ventos obedecem, até o mar lhe obedece? Mas, amados, eu acredito que se eles tivessem se enchido de fé, eles também iam estar com ousadia. Aleluia. Com ousadia para repreender, né, aquele vento e mandar o mar
se acalmar. E Jesus diz: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Mateus capítulo 15, versículo 28, corre para lá. Em Mateus capítulo 15, versículo 28, nós vamos ver agora uma outra situação em que Jesus, o próprio Jesus, vai ver uma fé grande. Diz assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Nós conhecemos o contexto, algumas pessoas talvez não, mas como eu já falei, fica a dica, vai lá e lê o contexto. Aqui, amados, além de uma mulher de uma fé grande, é algo que eu vejo acontecer aqui, essa mulher, ela recebe algo por antecipação, ela recebe algo que ainda nem estava liberado para ela, mas por conta da fé grande dessa mulher, Jesus disse: vai, seja feito conforme a tua fé. Mas você percebe que tanto lá com os discípulos como com essa mulher, o próprio Cristo reconheceu uma fé pequena e uma fé grande. Ah, pastor, eu acho que os homens têm fé pequena e as mulheres têm fé grande. Na maioria das vezes isso acontece mesmo. Não vou trazer isso como uma doutrina, mas fica aqui um entendimento. O homem, geralmente, ele é muito racional. E aí onde entra, às vezes, um perigo, porque às vezes você vai racionalizar um pouco a fé, e aí dificulta. As mulheres, elas são mais emotivas. Também há um dizer por aí que o homem é muito pelo que vê. Os discípulos estavam vendo uma tempestade, E a mulher é muito pelo que ouve. Essa mulher ouviu falar de Jesus. E, amados, eu sei que hoje, as mulheres, elas são muito ousadas mesmo na fé, e glória a Deus por isso. Eu tenho crido realmente para mulheres se levantando e fazendo grandes coisas. Mas os homens não é para ficar de fora também, não. A gente só precisa tomar cuidado para que a gente não fique realmente raciocinando muitas coisas, questionando, indo para o campo da razão. Fé não é razão. Amém? Porque muitas coisas, se você for ver no campo da razão, vai dizer impossível. Se Deus disser que vai fazer alguma coisa, e talvez você olhar para quanto você tem no bolso, você acessar a sua conta bancária e olhar para quanto tem na sua conta bancária, você não vai se mover. Mas se for a fé do coração, amados, mesmo sem R$1 no bolso, você vai se posicionar por fé. Amém? Aleluia. É diferente, amados, a fé do coração. Mas para que não ficar hoje nesse entendimento aqui que fé pequena é para os homens e fé grande é para as mulheres, nós vamos ver aqui um homem também de grande fé. Aleluia! Em Mateus capítulo 8, vou ficar só por Mateus hoje. Mateus capítulo 8, versículo 10. Oh, glória a Deus! Você está recebendo algo? Mateus capítulo 8, versículo número 10. Mas eu vou voltar um pouquinho. Me permita esse aqui. Vou ler do versículo 5. Amém? Neste aqui eu vou trazer o contexto. Tendo Jesus entrado, eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada, nem lembrei de falar as versões que eu estava usando hoje. Perdão aí, você me perdoa? Se não perdoar, não vai para o céu. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião, implorando, fala comigo, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa, ou alguém com tamanha fé. Amém? Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão,
Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas. Ali haverá, não, já vai outro contexto aqui. Mas aqui, veja, amados, que algo que eu me maravilho aqui com esse homem, eu acredito que o conceito pelo qual ele creu, né, no seu coração foi com relação àquilo que ele era. A primeira coisa diz que ele, né, implorou, ele se humilhou, ele se lançou aos pés de Jesus, implorando. Mas veja a posição desse homem, ele era um centurião romano, ele era o chefe da guarda romana ali, mas ele vem a Jesus e ele reconhece Jesus. A primeira coisa que ele está implorando para alguém é porque sabe que de lá pode vir alguma coisa, sim ou não? Mas ele fala algo aqui muito importante. Jesus disse, eu vou lá curar. Ele se acha indigno de receber Jesus, mas ele diz uma coisa, se você fizer, vai ser o suficiente. Uma palavra. Uma palavra. Quantas palavras você tem ouvido? Quantas palavras você tem ouvido de Jesus a respeito da mesma coisa? Porque aqui, amados, esse homem ele diz, só basta uma palavra, porque eu sei exatamente como é que funciona. Ele disse, eu sou um homem que estou embaixo de autoridade, mas eu também tenho pessoas que estão, né, submissos a mim. E aqueles que estão submissos, eu digo, ei, vai, ele vai, vem, ele vem. E quando eu peço para o meu servo fazer alguma coisa, ele faz. Então, eu sei, o Senhor é uma autoridade. E se o Senhor disser, eu creio plenamente que antes de eu chegar lá, ele já vai estar curado. Aleluia! Então aqui, amados, veja que Jesus percebeu o tamanho da fé desse homem, mas o que eu acho interessante aqui é que Jesus se admirou com a fé dele. Você sabia que a sua fé pode deixar Jesus impressionado? A sua fé pode impressionar a Deus, amados. Eu sei que muitas vezes nós nos impressionamos com aquilo que Deus faz, mas deixa eu te dizer, tem algo que você pode impressionar a Deus. Você pode agradar a Deus, ficar muito satisfeito, impressionado com o tamanho da sua fé. Aqui eu mencionei dois casos, o caso do centurião, o caso da mulher cirofenícia, que eram pessoas, amados, que eles não estavam no contexto de receber algo da parte de Deus, mas pela fé, eles alcançaram, pela fé, eles receberam. Amém? Então veja que a fé, ela pode ser vista, ela pode ser medida, mas a fé, ela pode ser aumentada. Amém? Então como é que eu aumento a minha fé? É no mesmo conceito do receber, começa por aí. Mas uma outra coisa é você exercendo fé, é você, né, liberando fé. E como é que você libera fé? Falando aquilo que você está crendo, amados. A fé, ela tem esse exercício a ser feito. Se você não fizer isso, ela vai continuar do mesmo jeito. Mas quando você libera a fé, quando você fala a fé vai sendo aumentada. Por quê? Porque você vai falar para ir de contra uma circunstância, sim ou não? Quando você passar por ela, amados, é inevitável. Você vai perceber. Inclusive, nessa noite, eu recomendo a você, inclusive, a recapitular um pouquinho algumas experiências de fé que você já passou. Você vai perceber, amados, que naquela área, naquela situação, todas as vezes que chegar uma circunstância, você já não está do mesmo jeito, sim ou não? Se você não lembrou, é bom você fazer esse exercício. Eu me lembro que tem algumas coisas que eu já enfrentei. Eu tenho falado muito sobre a área de cura, sobre a área de finanças, né? Muitas vezes eu não cria para determinada coisa, ainda, num certo nível, mas eu criei para aquilo que eu já tinha a fé ali, eu comecei a exercitar, comecei a declarar, e eu comecei a ver, experimentar e acontecer. Então, depois eu fui para um outro nível, e aí, quando veio o embate, eu lembrei, eu já passei por aquela situação, naquela outra lá atrás. É a história de Davi. Rapaz, lá o Senhor esteve comigo. A palavra do Senhor funcionou. Rapaz, eu falei e aconteceu. Quantos lembram aqui da história da figueira? Que está no contexto lá de Marcos 11. Jesus passou e falou com a figueira. Deixa eu dar uma dica para você aqui hoje. Falar, amados, não é coisa de louco não, é coisa de crente. Amém? É loucura para os do mundo. Porque Jesus falou com a figueira. Jesus disse, ei, ninguém mais coma fruto de ti. Na hora os discípulos não deram muita importância. Mas no outro dia, quando voltaram, a figueira estava seca. Ele disse, mestre,
A figueira que tu amaldiçoou morreu desde a raiz. Morreu desde a raiz. Inclusive nós temos poder, amados, pela fé e com a confissão da nossa fé, em coisas que nos afrontam, da gente matar desde a raiz. Exterminar desde a raiz. Doenças morrendo desde a raiz. Males, né? Porque muita gente diz que o mal tem que ser arrancado pela raiz. E é de fato, é você falar com fé para arrancar desde a raiz. Amém? E amados, veja, não é uma loucura dos crentes não. Começou por Jesus. Imagina aí, Jesus, de frente à figueira, falando com a figueira. Fala, amados. Fala. Não se cale, fale aquilo que o coração está crendo. Amém? Agora Jesus falou e não duvidou e foi-se embora. Ele sabia, já era. No outro dia, quando passou, estava lá. Então a nossa fé, ela vai ser aumentada, amados, conforme nós falamos. Ah, pastor, eu estou crendo, mas está calado. O senhor Fernando me ministrou aqui terça-feira, ele mencionou aqui a história de Abraão, que nós temos como pai da fé. Veja, amados, no contexto que Abraão, numa situação muito difícil, Deus pede ele para sacrificar o seu filho. Agora veja que as palavras, amados, elas estão alinhadas, como eu falei, a gente percebe quem está em fé. Talvez aqueles servos na hora nem perceberam, nem se atentaram, mas Abraão, ele falou com fé, porque ele disse, olha, fiquem aqui, porque nós vamos adorar e voltaremos. O que foi que ele disse? Falou fé. Ele não disse, eu vou matar o menino e depois eu volto, não. Porque se ele não tivesse crendo que o menino voltaria com ele, ele ia falar diferente. Então a nossa fala, amados, tem que estar alinhado com aquilo que você está crendo. E se você fala, você está expressando algo e eu sei, essa fala aí não é de fé. Amém? Então veja, a forma como ele falou, alguém pode dizer, não, porque Deus ia fazer desse jeito, mas ele creu. Eu creio, amados, se ele tivesse falado diferente, podia ter dado errado. Sim ou não? Mas ele agiu em fé. E uma outra expressão que ele falou claramente. Quando o menino lhe disse, pai, peraí, aqui está a lenha, aqui está o cutelo, cadê o cordeiro? E o que foi que ele disse? Deus proverá para si. Aleluia, aleluia. Creu e não duvidou. Creu. Então ele falou antes, Deus proverá para si. Ele estava vendo o cordeiro. Ele foi ver o cordeiro, mas na hora que ele ia cravar o cutelo no filho, e o anjo teve que bramar com ele, bradar com ele, Abraão! Para que ele parasse, ele estava tão convicto daquilo que ia fazer, crendo no que Deus poderia fazer, né? Mas aí ele já tinha declarado antes, e porque ele tinha declarado antes, agora aconteceu. Amém? Então, pela fé a gente fala antes, pela fé você declara hoje, pela fé você recebe hoje, pela fé você celebra hoje, pela fé você já é hoje, não é um outro dia, não é amanhã, não é depois, é hoje, amados, porque a fé, a definição de fé é a certeza das coisas que se espera. Amém? Você espera em Deus por algo, amados, mas você já celebra hoje. O apóstolo Banda, ele sempre falava, um dia alguém chamou ele para fazer um culto de ação de graças por aquilo que tinha acontecido lá antes. Ele disse, irmão, você errou, porque o culto de ação de graças era para ser no dia que você creu. Tudo bem, amados, nós podemos depois fazer, mas o certo é, você está crendo hoje, então celebra hoje. Eu vou dar um culto de ação de graça hoje, pelo quê? Pela minha provisão que vai chegar. Mas não chegou ainda, mas vai chegar, porque eu criei e eu falei e eu estou crendo. É meu e ponto final. Agora lembra que eu estou falando da fé do coração. Amém? Glória a Deus. Seja edificado com a prática dessa palavra. Hoje nós aprendemos um pouco, né, sobre a fé do coração e o que é que a fé do coração não é. E se você se debruçar sobre essas passagens que você viu aí, eu creio que o Espírito Santo vai te conduzir para outras mais ainda. E você vai crescendo mais e mais na fé do Senhor. Amém?